Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham através das nossas lives, né? É sempre uma alegria, é sempre uma honra nós chegarmos a todos vocês e podermos, né, carregar nas nossas mãos, digamos assim, oportunidades, né, presentes, situações onde que cabe a cada um de nós estarmos abertos para recebermos e também na utilização dessas grandes verdades podermos conduzir a nossa vida de uma forma diferente. O que nós carregamos não é nosso, o que nós estamos transmitindo também não é nosso. Tudo isso nós estamos buscando, não só no Evangelho de Jesus, como também, né, amparados pela questão da doutrina espírita. Então, são obras, né, ou são caminhos realmente amplos, mas caminhos muito antigos, aos quais todos aqueles que passam por esses caminhos verdadeiramente encontram, né, aquilo que procuram. Porque o próprio Jesus já dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós estamos trazendo a todos vocês o Evangelho de Jesus. Por isso que nós fizemos o Evangelho na rádio, nós abrimos o Evangelho na rádio, né? E através dessa oportunidade, para vocês que nos ouvem e para vocês que nos acompanham, nós tentamos, amparados pela base espírita, né, darmos, digamos assim, um significado mais vivo dessa grande oportunidade que é adentrarmos, né, compreendermos quem somos nós nesse grande trabalho que é a vida. Quem é Deus, quem somos nós e onde é que eu estou nisso tudo. Então, para nós é sempre uma grande honra. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. O nosso maior dilema, né, é compreendermos quem somos e aonde estamos e qual a nossa proposta. E dentro dessa busca, o primeiro ponto a ser eh, esclarecido é a questão de Deus, dessa fonte viva de vida que nos permeia a vida, nos permite estarmos aqui e, mais do que isso, nos oferece todos os recursos necessários para essa nossa vida, tudo que a gente precisa para a manutenção e para a evolução, para o aprendizado que a gente está proposto a realizar. E dentro dessa grande proposta, tem um ponto que é fundamental, que é Jesus. É, é, é o nosso modelo, é o nosso guia, é aquele que veio e clareou as nossas vidas. Ninguém mudou o mundo de uma forma como ele mudou, né? Muitas vezes nós, durante uma vida, nós, obviamente, somos criaturas pequenas, mas muitas vezes, durante a nossa contagem de tempo na Terra, nós mudamos pouco a nós mesmos. E essa figura, que é Jesus, ele mudou o mundo. O mundo não mais foi o mesmo depois da chegada dele, depois do que ele fez, depois do que ele disse, depois do que ele demonstrou pelas mais diversas formas, inclusive pela forma do sentimento. Ele transformou tudo. E nós, a partir desse momento, nós compreendemos um pouco melhor essa, esse significado da nossa própria vida, porque para muitos, e a grande parte da população é sempre a parte mais sofrida, né? Para muitos a vida, o significado era sofrimento e esperança nenhuma, porque não havia um vislumbre de futuro. E ele vem e desmistifica essa imagem que a gente carrega
ainda carregamos por falta de aprofundamento na mensagem dele, porque é uma mensagem de vida, uma mensagem que ultrapassa esse limite da vida terrena, é uma mensagem que fala diretamente no ser espiritual que nós somos, não no ser material. O ser material, ele quer aproveitar tudo que está ao seu dispor, ele quer se dar bem, ele quer satisfazer as suas vontades, mas o ser espiritual, ele tem algo muito mais além dele, algo que, quando bem visto, não só responde, como explica todas essas anomalias que todos nós passamos. E essa explicação, ela nos traz suavidade, nos traz tranquilidade, porque nós sabemos que são etapas que nós precisamos percorrer para o nosso amadurecimento. E o interessante, né, Antônio, nisso tudo é que nos é dado um significado à própria vida, né? Porque às vezes essa questão, né, as 4 grandes verdades, né? Vamos lá. Nascer, né? Envelhecer, adoecer e morrer. São as 4 grandes verdades ao qual nós estamos momentaneamente sujeitos aqui. Então, se a gente vai ver, é uma coisa relativamente tenebrosa, né? É uma coisa... Depois que nasce, só é coisa ruim. É só coisa ruim, né? E aí tu vai pensar, tá, mas e o patrão tá onde? Nessa história toda, né, Ti? Onde é que tá? Então, se a gente for analisar, a nossa vida é uma bênção, né? Uma bênção de oportunidades, é uma bênção porque, falava eu exatamente disso hoje, né? Que nós encontramos aqui a casa pronta. É só tu dar uma ajeitadinha que a própria vida, né, te sustenta, né? Tu tem aquela plantinha, tu dá uma aguinha para ela, tu cuida dela, ela te serve uma vida inteira. Uma vida inteira ela te alimenta, né? Então, é uma coisa grandiosa, é uma coisa grandiosa. Mas muitos de nós ainda, né? Por isso que Jesus fez o que fez, muitas de nós ainda, não é que duvide, muitos de nós ainda estamos temerosos com aquilo que pode vir a acontecer depois, né? Então a pergunta é, se nós estamos aqui, e se Deus organizou todas essas coisas dessa maneira para nós, vou me preocupar com o quê? Né? Aí vai dizer, não, mas olha os problemas que a gente tem. Mas todos os problemas que a gente tem são criações dos homens. Orgulho, egoísmo, resultado de essa distância do Criador, que faz com que nós soframos. Mas, digamos assim, nós vamos desencarnar. Aí vai acontecer o que com nós? Esse que é o problema. O maior problema hoje da humanidade é que a humanidade como um todo não entende, né, que se Deus pensou nessa encrenca que a gente está, ele deve ter pensado também na continuidade quando nós saímos dessa encrenca. E se aqui, pesado, denso, duro, né, difícil, é essa encrenca, a cada dia basta o seu mal, Jesus diz, né, nós estamos aqui numa peleia. O outro lado, ele deve ser mais leve, mas ele não é de delícias, ele não é de, digamos assim, de marasmo, né, que tu não faz nada. É de trabalho, é uma continuidade do trabalho ao qual tu vem desenvolvendo. Então não te preocupa, se tu sai daqui agora, né, logo, logo tu vai ser encaixado num outro ambiente, num outro serviço, dentro desta grande engrenagem. Porque se nós dizemos aqui, se nós estamos falando aqui que, e é verdade, o exercício do Evangelho é o desapego, o exercício do Evangelho é a prática do bem. O que é a prática do bem se não cuidar da obra do Pai? Fazer o bem é cuidar da obra.
Se encaixar nesse projeto. Exato. Fazer Aí tu vai parte. ajudar a criança, tu vai ajudar o cara, tu vai fazer o bem é trazer a lei aos nossos dias. Se tu faz isso aqui, por que nós temos medo do lado de lá? Lá também, tu vai continuar Aí fazendo a a mesma consciência coisa. começa a pesar, né? Sim, Porque nós mas sabemos que nós temos pontos que nós estamos jogando tudo para baixo do tapete. E aí, na hora dessa transformação, eles levam o tapete. E aí fica tudo à mostra. Então, mas é um grande é um equívoco. é um grande engodo, é um equívoco, sim. Mas por quê? Pela nossa ignorância. Uhum. Porque hoje todos nós podem ter acesso a esse tipo de informação. E a partir do momento em que tu te rende a esse Deus, né? A esse Deus que é Pai, bom e justo, e Ele conduz o teu dia, porque veja bem, muitas vezes nós, a partir do momento que tu te espiritualiza, digamos até bem, né? Vai chegar no ponto que tu não vai mais fazer a tua vontade. Tu vai fazer a vontade, né? Desse grupo. Do grupo, do O conjunto. grupo humano. Exatamente, né? Então, o que acontece? É que a maioria de nós não tem muito interesse e por isso que, pensando em, né, nós nos salvarmos, digamos assim, pensando em nós nos abastecermos, é que nós criamos os nossos infernos futuros, né? Dentro daquilo que tu falaste ali, das 4 verdades, e a maioria das pessoas arregala os olhos e se assusta, diz, mas Sim. é só desgraça? Mas é questão de ponto de vista, né? Porque o primeiro que ao nascer é a oportunidade que nos é oferecida novamente, espírito, de ter uma experiência de aprendizagem, de refazer aquilo que não ficou bem feito. O envelhecer, que também todo mundo gostaria de permanecer jovem a vida toda, mas é outra ilusão, isso não existe, é a oportunidade da sabedoria. Porque De agregar valores. através desse passar do tempo, tu começa a te tornar um pouco mais, eu não digo inteligente, mas sabedor de alguns mecanismos da vida. O processo da doença é a oportunidade também de te recolocar no caminho que tu tá te desviando. E Porque até é um para te sinal. mostrar que tu não é tudo aquilo, né? Tu é perecível Que enquanto mais corpo. dia, menos dia, te prepara que o teu bilhete está te esperando. E isso faz parte desse planeta, desse tipo de mundo em que a gente está. Porque a gente não vem aqui para se divertir, a gente vem aqui para testemunhar. É que nem a escola, né? A gente sempre fala da escola fazendo essa comparação com a vida. A escola, tu vai lá, mas tu tem a prova no final do bimestre, que nem sei se existe bimestre, mas enfim, para testar o teu conhecimento, para saber se tu pode ir adiante. A gente, às vezes, passa por situações desagradáveis, ao nosso ponto de vista, para testar a nossa têmpera, para ver o quanto a gente acredita em Deus e o quanto a gente acredita no corpo. E a morte, que é o último, que também é o terrível, é a volta para casa. Porque aqui não é a casa, é a volta para... É sair Mas de eu vou toda essa perder. confusão. Eu vou perder tudo aquilo que eu tenho. É, porque tudo aquilo não é meu. Não, mas eu digo, esse é o nosso grande medo, porque se criou uma coisa, tipo um vácuo, tu entende? Se criou assim uma coisa inatingível, tipo, de vou morrer e aí? Onde é que eu vou me tudo encaixar? que eu fiz, Né? Porque, claro, porque às vezes tu já, que nem tu diz, a nível de consciência tu já não te encaixa aqui, como é que tu vai te encaixar lá? Então fica mais difícil, né? E aí a gente vai dizer, tem lá no livro dos Espíritos, lá, da questão dos demônios, né? Cara, demônio não existe. Demônio são irmãos nossos, filhos de Deus, né? Rebeldes, que perderam, né? Tudo nessa vida e não admitem terem perdido. E não precisa ir muito longe para ter esses entendimentos, né? Tu vê vamos imaginar um ditador que está na moda, né? sim. Não é que voltaram, eles nunca saíram, né? Eles estão todos por aí, mas vamos trazer então. Um ditador, ele tinha tudo sob seus pés, certo? Mas quando ele perde tudo que está sob seus pés, ele não muda,
Ele continua o mesmo. Então, no lado de lá, ele acha que vai fazer as mesmas coisas. Só que ele não tem as mesmas ferramentas para fazer as mesmas coisas do lado de lá. Então, ele se torna do lado de lá, né? Ele continua um tirano. Uhum. Mas no lado de lá, o que acontece? Ele não tem mais essas ferramentas. Então, nas palavras de Jesus, ele vive tormentos. Mas ele é um cara muito inteligente. É um cara que criou muitas relações, mesmo negativas, mesmo interesseiras, mesmo egóicas. Sim. Então, esse pequeno império dele não morre com a morte dele. E aí, às vezes, ele acredita que ele pode continuar fazendo aquilo que ele fazia. Porque, na realidade, o que aconteceu com ele? Ele não morreu. Só deixou a camiseta no cemitério. Ele não morreu. E aí ele acha. Então, o que acontece? Sob, né, o manto ou sob o olhar de um Deus extremamente amoroso, justo, esse Deus não faz nada. Nada. Dá, porque ele Abre a tem porta o e deixa. livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio. Se ele pensar, ele sabe o que ele está fazendo. Mas ele quer teimar nisso. Então Deus permite isso. Aí vem a pergunta, mas do lado de lá também eles podem fazer o que eles querem? Sim. Óbvio que nem nós Sim. aqui. Tá, mas os limites, espíritos né? de luz não poderiam intervir, porque nós aqui muitas vezes a gente diz, mas por que Deus não faz nada, né? Olha as guerras, olha toda essa bandidagem, tudo isso. Por que Deus não faz nada? Ele não faz nada aqui, não faz nada lá, nem lá, né? Porque Deus né? ou tu entende, ou tu não entende. Se tu não entende, mais dia menos dia tu vai entender. Essas coisas que acontecem aqui são brincadeirinhas infantis, nossa, Exato. ainda ficar brincando de jogar bombinha no outro. Sim. Por isso que ele não faz nada, né? Porque daqui É, a só pouco um eles tempo. voltam pra cá, bota o dedo na consciência, vai de novo, né? Tenta. Vai levar mais umas bombinhas, né? Daqui a pouco ele para com essa. E aí o que acontece? Aí esse ditador do lado de lá, ele cria um pequeno grupinho, né? Um pequeno grupo que apoia ele, que acredita nele, e aí ele se acha o cara. E por isso que nós pintamos quadro de demônios, né? Que é que nem aquela história dos livros, né? Tem o livro de Ramatiz, quando ele fala, Ramatiz fala assim, eles, vocês ficam falando em demônio, aquele demônio, né, que tem o tacho lá com o tridente, que bota o cara lá. Água fervendo. Aí eu digo, vou fazer uma comparação com vocês. Quem é, né, o mais terrível? Aquele que fica ali com o tachinho, com uma forquinha, ou aquele que apertando um botão matou em segundos mais de 300 mil pessoas, por exemplo, numa situação lá da bomba atômica? Né? E os que ficaram aleijados, né? A bomba atômica. Entende? Então... O demônio está perdendo feio, goleada pro encarnado. Feio. Então é para nós ter uma ideia, né, de como é que é o sistema. O sistema ele é perfeito. Ele é perfeito, a vida é perfeita, a continuidade da vida é perfeita, né? Quem não está se adaptando somos exatamente nós, né, que não atendemos a leis muito antigas. Qual, né? Básicas. Mas, sim. Mestre, né? Que devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus diz, o que está escrito na lei. Mas não é na lei dos quadros pendurados na parede. Né? É a lei que tu vive. É o que tu faz no teu dia. Aí tu vai dizer, e é por isso então que vem Jesus, que vem Paulo de Tarso, que vem Buda, que vem Chico Xavier, que vem Madre Teresa, que vem, né? Uma série nos alertando do que é a lei. E aí eles dizem, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso. E nós continuamos burlando. Deixa para mais adiante. Burlando a lei. Que até isso a gente... Achando que não vai dar nada. A gente aprende que é espírito eterno, que vai ter reencarnação, que vai voltar. Aí a gente diz assim, tá, então deixa para a próxima. Já que eu vou voltar, dessa aqui deixa eu aproveitar.
E Deus é bom, né? Que nem aquela do Tiririca, pior que tá, não fica, né? Então, quer dizer, mas na realidade, nós temos ah, lições, né? Nós temos, porque tudo é dinâmico e temporal, né? Então, esses tempos de hoje só existem hoje, Uhum. né? Então, nos dias O de presente. hoje, as lições são essas. É. Aí a gente diz, bah, mas olha o que está acontecendo. Mas essas são as lições. Sim. E em cima daquilo que o mundo está te oferecendo agora, tu vai ter que pegar todo o aparato, né, de lei, todo o aparato e aplicar, né, no teu dia. Aplicar no teu dia a dia. Que essa é a lição. Dentro de uma família, o que tu faz? Né? Conforme tu vai envelhecendo dentro daquela família, tu vai tendo responsabilidades. E conforme tu vai envelhecendo, né, tu deixa de ser criança para adolescente e assim por diante, as responsabilidades, né, os compromissos, eles vão tomando outra configuração. E isso está acontecendo no nosso planeta hoje. Se tu não está fazendo, o problema é teu. Abre Né? os olhos. Abre os olhos. Porque tu tá ficando para trás. tem a continuidade das etapas, né? Em que etapa tu tá das 4? É. Mas tu vai chegar em todas. Sim. E aí, como é que tu quer chegar nelas? Aí tu vai dizer, os caras vão te pedir, tá, mas no meio de toda aquela dor, no meio de toda aquela necessidade, no meio de todo aquele sofrimento, tu não fez nada, por quê? Agora diz, não, mas eles queriam tirar o que eu tinha, né? Aí, não é bem essa a resposta. Pensa mais um pouco. Por que tu não atuou? Aí, é porque eu não sabia. Tia, mas eles falaram. E está lá no Apocalipse, né? Bem no último livro de João, né? Que ele diz assim, que o iníquo continue e que o justo se justifique. Então, quer dizer, o cara que é ruim, entre aspas, né? O ignorante. Que quer fazer o mal, né? Ele vai continuar. Uhum. Ele vai continuar. Ele tem espaço para isso. Agora, tu te diz que tu é bom, então te justifica. Mostra as obras. Mostra as obras. Porque senão... E nós só gritamos que somos bons e as obras, estão tudo registrado em cartório. Só que o cartório é de Deus, né, cara? Então como é que tu vai mostrar as obras que tu não faz? Eu faço em pensamento, né? Eu não faço mal a ninguém, mas quero ver as obras. Não, mas as obras eu não faço porque é culpa dos outros. Né? Os outros são terríveis, olha ali o que eles estão fazendo. Hoje de manhã bateu 2 senhoras lá em casa e me chamou a atenção que ela convidou para participar do culto, Sim. Não me lembro como é que chama. E ela o estudo? Ela disse assim, é bem tranquilo, não tem cobrança de nada e não tem gritaria. Tá bom? Porque tem os que cobram, né? E é verdade. Sim. Tem os que gritam. Não, e que nem nós, ela poderia falar de nós. Ela poderia dizer, e não tem que estudar muito. Né? Não tem que estudar muito, é só fazer o que a gente te diz. E no nosso caso, tem que estudar. Nós não cobramos, nós não gritamos, mas nós... Cobramos o estudo, né? É. Tem que estudar. Porque senão tu não sai do lugar, né? Sim, porque a força ela vem de dentro, a força não vem de fora. Essa ampliação. E se a força vem de dentro, tu tem que jogar lenha dentro do fogão, né? Jogar lenha dentro do fogão, tem que buscar lenha, tem que secar lenha, tem que, né, gradualmente botar lenha conforme o fogão aceita. Trabalhar. Tem que trabalhar. E dentro da nossa linha tem esse lado. Mas, e aí vem as lições, né? Então, nós estamos falando até aqui agora. Nós abrimos... foram seguidas as 3? Não foram seguidas. A outra tinha sido... Porque hoje quem abriu o evangelho foi o Alessandro. Tinha sido no início de janeiro a outra, dia 10 de janeiro. Depois, semana passada, e agora de novo o mesmo capítulo. Nós abrimos no mesmo capítulo. Livros diferentes, inclusive, pessoas diferentes abrindo. Exato. Então, não é carta marcada, né? E nem mas intenção nossa de... não é intenção nossa de ficar repetindo o mesmo assunto,
mas talvez é uma necessidade nossa. Eu né? acho que sim, é o que mais a gente precisa. É o que mais a gente precisa. Então, Eu sempre me lembro e sempre digo, e eu acho que é bom para todos nós isso também, né? Eu li um livro de Carlos Pareto e ele dizia: Deus não perdoa, Deus não faz nada. Quando eu li isso aí, me deu um bug de outro, entendeu? Tipo, porra, como é que jogar Deus... fora esse livro está errado? Sim, tem alguma coisa errada, mas é que eu não enxergava, Sim. né? Cara, Deus não perdoa mesmo. Deus não perdoa. Ponto. Porque ele não se ofende. Não tem ego. E nós estamos num nível que ainda precisamos perdoar. Nós nos ofendemos muito, Sim. todo dia, qualquer coisinha, a gente fica todo... Sim, Não olho mais para tua cara, não falo mais contigo. sim. Ou vou partir para violência direto, então. É porque espiritualmente nós estamos muito atrasados. Porque se espiritualmente tu Vamos lá tivesse atrás. relativamente vivo, né? Tu entenderia que tu está numa escola e dentro dessa escola tem crianças, tem adolescentes, tem, né? E que pessoas dentro de uma escola também tem pessoas assim com especiais, Algumas limitações, né? com algumas limitações, Uhum. e que tu vai ter que conviver com tudo isso Isso. dentro da escola. Para aprender e auxiliar. Exato. nesse Então, o que tu processo. tem que fazer ali? Tu tem que compreender. Por isso que, primeiro, né, vem a questão do entendimento, depois vem a questão do compreender, depois vem a questão do perdoar. Porque se tu compreende, tu não pode te ofender. Uhum. E é por isso que a gente não consegue perdoar facilmente, né? Facilmente, para não dizer que não consegue Porque perdoar, a gente ponto. não compreende. Porque a gente não cumpre as etapas anteriores. Tu não sabe Já, onde é que tu tá. Então, quer ir direto? Não consegue. Não vai. Não consegue. Mas tem que começar lá do início, criar uma basezinha, uma estrutura para conseguir Sim, fazer esse para perdão. saber onde tu tá. Entender o porquê do perdão. Porque saber que às vezes uma pessoa movida por impulso, ele te tira a tua vida por causa de 30 reais, Uhum. né? Mas não porque ele queira a tua vida. Ele Exato. quer os 30 reais. Exato. É tu que não entendeu que tem esses caras por É aí. um jogo de força, né? Sim, e eles estão por aí. Aí então fica brigando e não perdoa e pai. Tá. E aí. E aí desencarna. Bah, e aí desencarna. Vai fazer o quê daí? Aí desencarna. Vai pro céu? Bah, ainda bem que tem todo esse lance, porque imagina aí todo mundo, toda essa tropa pro céu. Não, mas Jesus né? Jesus diz: aonde está o teu tesouro, Lá está o teu coração. lá está o teu coração. Mas Então, a gente não tu entendeu vai a vir frase, pra né? cá. É. Tu não vai vir para cá, porque aqui é harmonia, é entendimento, é submissão. Tu não te adapta? Tu não te adapta. Tu não te adapta aqui. Tu até pode ser trazido, mas tu não vai gostar daqui. Não vai gostar. Tu vai gostar daquele outro. Ligeirinho tu vai para lá. Ligeirinho tu vai para lá. Até porque essa transição, ela é tão... Deus, que não adianta nós querer falar de Deus, né? É uma coisa muito grande, né? É um espetáculo. Porque o amor do Pai, ele é tão assim... Ele permeia, né? Ele está em tudo. Ele Tá em está em tudo. tudo. Então, o pai ama tanto o filho, né? Que quando esse cara morre, o pai nem tira ele do meio onde ele está. Ele continua vivendo dentro daquela casa, com aquela família. Ele continua naquilo que no livro dos Espíritos chama, que é a erraticidade. Ele fica errando. Pra Então, entender, né? não dá nenhum choque de civilização, que nem eles dizem, né? Não dá nenhum choque de cultura. Aculturamento. E ele deixa. E aí o cara vai vendo, né? Que ele morreu. Que ele ninguém vai tá vendo, dando bola pra ele, né? Tá todo que aquele mundo... corpo tá apodrecendo, aquele corpo que ele tanto amou, que ele tanto idolatrou, tá lá, os vermes comendo. E aí ele vai aprendendo, Aí vai ele vai se aprendendo. dar conta que ele não morreu. Exato. Né? Que toda aquela ideia que ele tinha de fim continua. Exato. Não teve fim nenhum, só teve uma troquinha, uma mudança. Mas Aí depois ele sai daqui, né? E ele vai para o umbral. Ele vai para o mundo espiritual, porque até então ele ficou na erraticidade. uhum, Ele ficou errando. Ele ficou perdido. perdidaço, né? Então ele vai para o umbral. Aí quando ele vai para o umbral, que são as regiões espirituais, ali sim, também ali ele vai se encaixar
num nível evolutivo em que ele se encontra. E aí ele vai se adaptando, ele vai burilando, ele vai compreendendo, mas sempre amparado. Sempre amparado. E gradual, né? Exato. Não tem Sempre saltos. amparado. Sempre amparado. Tá. A tal ponto que quando aquelas palavras lindas de Jesus, né? Todo joelho se dobrará perante o Senhor, a tal ponto que quando ele admite a existência de um Deus, Pai bom e justo, né? Ele enxerga a ajuda que ele tem. E ele é tirado das regiões de sofrimento. E aí começa a ser tratado. Aí começa Porque a daí ser... ele está aberto a isso, né? Exato. É simples, não é? Porque nada é Aí ele forçado. começa a receber o remedinho. Uhum. Ah, tá aqui o remédio, vai abrir a boca? Aí ele abre a boca e começa a tomar o Mas remedinho. é ruim, mas é o necessário. É, Exato. é esse aqui que tu precisa. E aí ele começa a tomar o remedinho, mas sempre, sempre, sempre amparados por uma bondade, uma justiça, um amor infinito do nosso Pai. E só depois de algum tempo que ele esteja já mais equilibrado é que vai ser mostrado essa vida que ele deixou para trás, esses acertos e principalmente os erros que ele cometeu, que ele precisa E aí recuperar. ele vai decidir Daí o que ele vai fazer. começar a ter a consciência, né? Sim, ele vai decidir. O remorso, o pedido de me dar mais uma chance. É, porque a gente sempre fala, né? Nunca tome decisões em situações impulsivas, né? Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Então, no primeiro momento, ele vai, né? Ele vai se ajustando, e quando ele está relativamente harmonizado e tal, aí vamos ver o que vamos fazer, então. Tá calminho? É, vamos começar com a primeira página do teu livro. É. Vamos devagarinho. Então, né, que o É justo... muito amor, né? Exato. Porque senão, tu não consegue fazer o trabalho no cara, em nós. Sim, sim. Então, que o justo se justifique. E aí, há 2000 anos atrás, mais, né? Pedro chega para Jesus lá e diz, Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Aí, e o pior é que ele estava tentando, Pedro, né? Ele estava tentando. Devo perdoar até 7 vezes num só dia? Tu já pensou? Uhum. Até 7 vezes num só dia? É, toda hora o cara tá te... Sim. Aí Jesus responde, né? Eu não digo, mas digo até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, tu tem que perdoar sempre. Tu tem que entender, né, que o perdão é uma necessidade. Uhum. É um degrau evolutivo. Pra ti. Sim, Porque é tu que vai, né? porque quando tu perdoa e quando tu aprende, tu não te ofende mais. Tu não precisa mais perdoar. É que nem a nossa relação com criança. Criança, principalmente os filhos, porque os filhos dos outros também a gente fica meio mordido. Sim. Mas com os nossos, eles fazem ali quebram um negócio, derrubam um outro, te belisca, te puxa o cabelo. Tu sabe que é uma criança, tu não vai, né? Tu Tu releva. não vai abrir, né, a lei pro cara. É. Não, né? E com os nossos irmãos, que também, em estatura física, eles são maiores, Sim. mas espiritualmente ainda são crianças, a gente tem que agir da mesma forma. Não, mas nós aqui é assim, ó. Aí aquela criança fez tal coisa. E nós vamos lá e abrimos, né? O livro. O livro da lei. Tu tá vendo, ó? Tu transgrediu aqui, ó. E às vezes a gente arruma itens, que só está escrito nos nossos livros, né? Uhum. A Aí ele diz, interpretação, não, mas, né? Aí ele diz, não, mas não está escrito isso aí. Ele diz, olha bem aqui essas letras pequenas Tu acha aqui, que ó. isso aí quer dizer o quê? Tu tá vendo essas letras pequenas aí? Foi o que tu fez. Foi o que tu fez. E ameaça com o inferno. Sim, e condena, né? E condena. E dependendo da pessoa, vai levar isso aí para muito tempo, né? Aqui, ó. Sim. Esse E temor. aí, então, naquilo que ele abriu, ele não abriu exatamente no mesmo ponto, né? Mas dentro do mesmo capítulo. Ele abriu dentro do mesmo capítulo. Então, nós vamos ler aquele que vem depois daquele que foi lido, acho, semana passada. Semana passada nós lemos Perdão das ofensas. o perdão das ofensas, Uhum. né? Que foi escrito por Paulo, né? Simeão. É que tem... não. Não, duas. tem dois, tem dois. A verdade, ó. Eu não sei qual que a gente pegou. Nós lemos de Simeão. Tá. Nós lemos de Simeão.
E aí tem o 15, tem o 16, tem o 17, tem o 18. Tem uma aqui de Paulo, ó, que é legal. Mas ele abriu no 18. Então vamos ver. Vamos ler esse 18. Né? Que está dentro desse capítulo onde fala sobre a indulgência, né? Exato. É um Ser texto sobre indulgentes indulgência. quer dizer que é aquilo que nós falamos, né? Jesus diz assim. É que a gente não entende muito, muito, muito. Jesus diz assim, ó. Eu vou pegar nas palavras dele, né? Para ficar gravado. Ó. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Vós que não vedes uma trave no vosso olho? Então, quer dizer, por que tu enxerga um cisco, né, no olho do vosso irmão e tu não vê que tu tem uma trave no teu olho? Porque a partir do momento que tu enxerga o cisco, isso te coloca como julgador. E tu não é julgador, tu não é juiz de nada. Então, a partir do momento que tu consegue enxergar um cisco, certo? Um defeitinho pequeno. Um defeitinho pequeno significa dizer que tu não é um cara legal. Uhum. Que tu tem uma trave no teu olho. Tu tá Por quê? vendo só o negativo. Porque se tu tivesse os teus olhos limpos para Deus, se tu tivesse os teus olhos limpos para Deus, tu não enxergaria nem a trave no outro. Uhum. Quanto menos o cisco. Então ele diz assim, ou como dizeis ao vosso irmão, deixar-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes a trave. Então quer dizer, tu vai dizer, não, porque tu fez isso, deixa que eu te ajudo. Uhum. Ó, hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Vereis como podeis. E aí como é que tu vai fazer? Tu não vai julgar mais. Tu não vai ficar julgando. De repente tu vai poder sim ajudar ele naquela dificuldade que ele tem. Mas a questão do julgamento tu não vai usar mais. Porque aquele que julga é muitas vezes pior do que aquele que tem o argueiro. E isso é muito... Ele usa um exemplo metafórico e é muito cotidiano, né? Porque Sim. a gente faz isso todos os dias. Todos a gente está os dias. sempre... Qualquer errinho que alguém comete, a gente já ou fala ou já anota, deixa guardado, né? Claro. É só ele me falar alguma coisa que eu tenho Sim. um argumento. Mas a gente não olha para si mesmo, né? Em compensação, o teu gesto é muito pior. Sim. Né? Por isso que, Ele é movido não pelo quê? julgueis, que nós lemos semana passada, não julgueis a fim de não serdes julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros. Uhum. Ah, tu enxergou defeitinho? Olha que eu te trouxe aqui um espelho aqui para ti. Ó. Olha os teus, então. Olha os defeitinhos que tu tem e mais os defeitão que tu tem, que um deles é julgar os outros por pequenos defeitos que tu deveria simplesmente ignorar. Tá com a atenção toda para fora em vez de estar Sim. para si, né? Por isso que, nessa aqui de Paulo, ó, ele diz assim, ó, numa delas, sede severos convosco e indulgentes com os outros. Ou seja, cuida bem dos teus defeitos e dos outros faz de conta que tu não está enxergando, né? Permite que eles sejam como eles querem ser. Exatamente. Vamos lá na 18, então. Vamos lá, então, sobre indulgência. Caros amigos, sede severos para convosco, Aí, ó, é aquilo que estava dizendo. indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo, mais ou menos pesado, a depor, para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Essa é legal. Essa é legal. Por que, pois, né? Sendo tão clarividentes para com o próximo e cego. Sabe então, tudo da vida do outro? Do outro, tu não aceita uma palhinha, né? Que é o cisco, que é o argueiro. E tu, cara...
Eu sou perfeito. Tudo é perfeitinho, tu não enxerga uma vírgula. Quando, pois, cessareis de perceber no olho do vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior, em virtude e em mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos do outro, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas das suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. E é uma grande verdade, né? Sempre Que tem, né? sempre tem. É que nem a gente sempre coloca, né? O pior de todos os bandidos, ele teve mãe. Faz coisas boas também. Não, ele teve mãe. Uhum. Ele teve amor. E por que que ele está fazendo isso? Porque ele sufocou tudo isso dentro dele. Mas dentro dele existe uma alma, né? Existe um irmão que pulsa, um irmão que é carente, um irmão que necessita de amparo, né? E tu vai dizer, bah, mas é verdade. Só que, claro, para chegar lá, às vezes não é difícil, não é fácil. Mas ali dentro tem. Então, por isso que ele diz, e às vezes, Deus o castigará no dia da justiça. Então, quer dizer, eles tinham que botar isso de uma forma bem pautada. Porque Jesus já vinha falando nisso e ninguém deu bola. Né? Na mesma medida que tu medides, tu serás medido. É a tua consciência, né? Entendeu? Como é que tu vai ter paz de espírito, se nós já não temos hoje, observando tudo isso? Aí tu acha que morrendo tu vai ter paz de espírito? Lá é mais tumultuado ainda. Aí sim a coisa vai ficar densa. Né? Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho é iluminado, e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres, e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Que baita texto. Muito esclarecedor, né? Em todos os pontos. É que às vezes não interessa para nós, né? Não interessa muito. Né? Que é caridade, 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 né? Só que nós somos aqueles negociantes, né? A gente negocia com Deus, né? A gente acha que Deus, ele engole, né? E a gente, essa negociata, eu sou bom, né? Deus vai me entender, né? Deus vai ver que, de repente, eu não estou fazendo isso porque eles são piores do que eu, estou num ambiente ruim. Então, é que nem aquela história que nós falamos, né? Quando Jesus manda Pedro lá ajudar aquela família que está toda com problema, né? E aí, só tinha problema. E aí Pedro volta e diz, bah, lá é só problema. Sim. Aí Jesus diz, não, enumera todos. eu sabia que tinha problema, mas eu te mandei lá para resolver os problemas. Aí tu vai lá te questionar, tu vai dizer para Deus, mas tu vê, não era difícil aquela minha família, aquelas coisas e tal. Aí Deus vai te dizer, disso eu sei tudo. Agora, o que tu fez frente a tudo isso, com tudo aquilo que eu te dei? Sabeis que era um homem severo e por isso enterrei o teu talento. Né? Então tá, dá pra cá. Então, quer dizer, e outra, aqui mais uma vez, né, fala, é a doutrina dos espíritos, né? Não foi Allan Kardec lá que ficou 30 dias batendo tambor chamando espírito. Foram os espíritos que vieram através do fenômeno mesas girantes no mundo, praticamente no mundo inteiro. Os espíritos que se manifestaram chamando a nossa atenção. E Allan Kardec simplesmente codificou tudo isso. E que se não fosse Allan Kardec, seria Um outro.
um outro. Mas o momento era esse e tinha. E tinha que ser assim. É. Era um tempo profético, chegou o tempo que nós tínhamos que receber isso, e está aqui. E recebemos isso há 70? 170 anos e continuamos não dando importância. Né? Que no final aqui parece que a gente está puxando a brasa Sim. para o nosso assado, né? Aham, Ah, não, o mas não. espiritismo, esses espíritos. Por isso tem que reler de novo, né? As pessoas precisam reler de novo para tentar entender o centro, o espírito da mensagem, não Não, a e frase. depois, aí termina o capítulo. Só que depois, quando termina o capítulo, não, já foi. Tem 3 perguntas, mas assim, de uma grandeza, E curtinhas, né? Então, Curtas. por isso que é bom, Pra quem estudar. acompanha, dá uma página só. Só uma página. Mas às vezes nos Não, e, ó, ilumina. sim, e é tudo peso pesado. Ó. São Luís Uhum. que responde. Todas por ele. É São Luís que responde todas essas. Um grande abraço. Tá aí, deixamos um teminha, né? Isso. Para fazer em casa. É um tema, capítulo 10, subitem lá, 20, 19, 20, 19, 20, 21. Semana que vem a gente vai cobrar isso aí de vocês. Não, nós não vamos cobrar de vocês, nós vamos cobrar de nós mesmos, né? Porque realmente tudo isso cabe a todos nós, né? Então a gente tem um compromisso grandioso, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, um grande abraço, que a gente possa estar semana que vem daqui de novo. Nós tínhamos pensado em falar, né, da mulherada, então vamos mandar um abraço lá do Dia das Mulheres, né? Mas a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar porque as mulheres, elas têm aquilo que é delas, né? E o homem tem aquilo que é dele. O homem é cabeção e a mulher é coração. Uhum. É bem diferente, muito diferente. E isso tem que ser respeitado. Um grande abraço. Abraço a todos, em especial então as mulheres, né, que comemoram amanhã. Isso. Fica até difícil a gente falar comemoram, né, em virtude de várias coisas que estão acontecendo, mas é um dia de conscientização para todos nós, principalmente nós homens, né? E assim, graças, né, a elas, graças aos tempos, graças a tudo que está acontecendo, elas estão sendo respeitadas, estão sendo reconhecidas, não como deveriam. Não, mas estão fortalecendo essa... Não como deveriam, mas elas vão chegar no ponto que elas merecem e com certeza nós vamos fazer de tudo, né, para que isso aconteça. Estamos todos sob o amparo de Deus. Então, não está sendo fácil. Não, imagino que não, mas vamos continuar. Um abraço a todas e um feliz Dia da Mulher amanhã. Exatamente. Até. Até.